A paz do Senhor, estamos mais nesse momento para louvarmos a Deus, agradecemos a Ele por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Eu queria só dizer uma coisa, nós vivemos neste mundo, muitas vezes, esquecendo que nós somos forasteiros aqui. Que nós esperamos aquela cidade, a Nova Jerusalém. Esperamos viver lá eternamente, lugar que não terá dor, não terá lágrima, não terá problema, não terá sofrimento. Nós esperamos por lá. E às vezes vivemos aqui e esquecemos que nós somos forasteiros, esquecemos que nós vamos morar nessa cidade. Eu convido você a refletir sobre isso. Não é que não vamos aproveitar tudo aquilo que Deus nos tem dado, porque Ele nos dá. A Bíblia fala que tudo que nós temos de bom vem dEle. Tudo que tem na terra de bom vem dEle. Nós esperamos essa cidade. Esperamos morar lá um dia. E eu convido você a pensar sobre isso e a desejar. A Bíblia fala sobre aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós temos que amar a vinda dEle. Aleluia. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, para sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir soando
neste dia em que a trombeta soará. Me renderei, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor, sim, tu és. Tu és digno de
Jesus. Aquele grande dia, Jesus. Aquele grande dia em que te veremos, Senhor, nas nuvens. Aleluia. Amém. Pessoal, peço perdão por tumulto. É que por conta da minha respiração, se eu ficar muito em pé, meu diafragma comprime um pouco e aí fica um pouco difícil. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, o Éder não amaciou. Não, você vai pregar sim. Mas para mim é uma bênção. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu amo aprender e amo ensinar a palavra de Deus. E, logicamente, amo vivê-la, se bem que é difícil. Mas o Espírito Santo está conosco. E falando do Espírito Santo, eu queria abrir com vocês a Bíblia, lá no livro, na carta, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A gente vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Verso 23 não, desculpe, verso 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, é um texto bem curto, na verdade a frase é uma admoestação bem sucinta, mas completa. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Para a gente entender, a gente precisa considerar algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa considerar é um contexto ao qual nós estamos vivendo, que é muito similar ao contexto em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Tessalônica. Aqui, em toda a carta, mas principalmente no capítulo 5, ele está falando sobre a vinda de Jesus. Eles criam ali na brevidade, na proximidade da vinda de Jesus e da necessária vigilância que a igreja, que os cristãos sobre a terra precisariam ter para justamente aguardar, para eles estarem preparados para a vinda de Jesus. E ele dá várias admoestações ali, várias orientações. E se a gente aplicar aqui ao nosso contexto, nós estamos vivendo dias que os sinais de que a vinda de Jesus está próxima, está aí. Logicamente, que lá em Mateus 24, o próprio Jesus diz que nem ele sabe a hora, só o Pai sabe a hora, está reservada ao Pai. Mas, se a gente estudar as profecias, a gente vê que há vários sinais que já apontam para a brevidade. E, na verdade, independente disso, a Bíblia nos exorta a vivermos como se Jesus fosse voltar amanhã. Se a gente analisar, por exemplo, a parábola das 10 virgens, ali em Mateus 25, isso está muito claro. E, diante dessa proximidade que nós estamos vendo, vários sinais apontando para isso, a gente vê também uma crescente apostasia. E o que é apostasia? Vamos falar assim de uma maneira bem simples. É um esfriar da fé. É um esfriamento. Lá em Mateus 24:12, Jesus ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. E é interessante que quando nós analisamos essa fala de Jesus, assim como toda cultura judaica, ela é circular. Então é aquela coisa, o multiplicar da iniquidade, na verdade, seria a causa, e o amor se esfriar seria o efeito. Mas se a gente for analisar, o esfriamento do amor também pode ser uma causa da multiplicação da iniquidade. Então você vê que essa relação causa-efeito, ela não é linear, ela é circular. Porque quando você se esfria na fé, há uma probabilidade muito maior do pecado vencer na sua vida. Só que quando se multiplica o pecado, você vê também que cresce juntamente a apostasia. E nesse contexto, a gente vê que essa advertência de Paulo, que ele diz não apagueis o Espírito, é totalmente preponderante para os nossos dias.
porque nós estamos vivendo, como eu disse, uma apostasia. E só para a gente analisar alguns sintomas dessa apostasia, é a relativização da Bíblia, é a relativização das Escrituras. Então, infelizmente, hoje, por vários pastores, a Bíblia tem sido relegada, a Bíblia tem sido tirada do papel que ela possui, que é o papel de palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, indiscutivelmente. Então, quando você, só para a gente pensar um pouco sobre isso, quando a gente abraça a premissa de que a Bíblia não é a palavra de Deus, vamos supor que isso seja verdade. A Bíblia não é a palavra de Deus. Mas então, qual o critério que a gente vai usar para saber se algo é de acordo com a vontade de Deus ou não? Se a Bíblia não é a palavra de Deus, o que revela de fato a própria vontade de Deus? Então, quando você tira a Bíblia do papel que lhe é peculiar de ser a palavra de Deus, você perde totalmente o critério. E a relativização da palavra de Deus é um dos sintomas da apostasia. Logicamente, que aí eu queria ter tempo, a gente poderia falar do florescer da teologia liberal e toda essa porcaria aí que está aí no nosso meio, infelizmente. Eu recentemente li um livro, o título é bem sugestivo, O livro chama A Heresia da Ortodoxia. Aí você fala, nossa, mas espera aí, como assim? A heresia da ortodoxia. E, na verdade, os dois autores, eles querem realmente refutar a ideia, E, na verdade, isso não é uma ideia, isso foi uma coisa muito difundida nos anos 30 e principalmente nos anos 70, quando a teologia liberal floresceu muito nos Estados Unidos, e esse vento, infelizmente, veio para cá. O Brasil foi muito influenciado e é influenciado até hoje pela teologia liberal. E um lexicógrafo alemão chamado Walter Bauer, ele criou um livro dele chamado Heresia e Ortodoxia. Ele criou a ideia de que no cristianismo primitivo, ou seja, no início do cristianismo, não existia uma ortodoxia, não existia um corpo de fé. Na verdade, existiam vários modelos de cristianismo e, na verdade, essa ideia de ortodoxia só foi estabelecida no século IV, com o surgimento da igreja como instituição, pós-Constantina, e com o surgimento dos concílios, onde foi estabelecidos os cânones da igreja. Então, ele falou, essa ideia aí de ortodoxia é furada, porque, na verdade, isso aí foi a vitória de um grupo hegemônico que prevaleceu sobre as outras vertentes e demonstrações do cristianismo. Só que aí esse livro, ele refuta de uma maneira muito clara, com notável êxito. Porque só a gente lê a Bíblia, quando Atos 2,42 fala que a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos. Então, quando se fala doutrina dos apóstolos, obviamente já tinha um cânon, obviamente já tinha uma ortodoxia plenamente estabelecida. O próprio Jesus, quando ele diz lá em Mateus 5,17, que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. A própria encarnação de Jesus é o cumprimento das Escrituras. Então, Jesus é a plena ortodoxia. Lá em Efésios 2, 20 a 22, o apóstolo Paulo vai dizer, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular, vocês estão sendo edificados como lugar de adoração espiritual. Ou seja, vocês estão sendo edificados como igreja. Então, o apóstolo Paulo ali, ele já fala isso no primeiro século, ele já fala no fundamento dos apóstolos, ou seja, o ensino dos apóstolos, fundamentado no ensino de Jesus, porque Jesus é o cumprimento da profecia de Jeremias 31, 31 a 34, quando o profeta diz, eis que faço contigo, ó Israel, uma nova aliança. Então, Jesus, ele é o cumprimento e também o mediador da nova aliança. Então, a Bíblia hebraica, a Septuaginta, que é a versão grega da Tanakh, que é a Bíblia hebraica já era o cânon. Quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir,
ele estava dizendo da Bíblia hebraica, que é aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. O próprio Jesus diz, né, lá em João 5,39, as Escrituras, e ele estava citando o Antigo Testamento, de mim testificam. Então, assim, há vários argumentos de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que existia um cânon, existia uma ortodoxia. Logicamente, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê o desenvolvimento dessa ortodoxia por conta das várias heresias que foram surgindo, mas essa ideia de que a heresia precedeu uma ortodoxia política, isso é mentira absurda. Mas, infelizmente, quando nós vemos alguns pastores, por exemplo, dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada de acordo com as necessidades sociais, saiba ele ou não, ele está sendo influenciado por esse engano, por esse engodo, de que não existe uma ortodoxia correta. Na verdade, são meios de interpretar a Bíblia, e aí cada indivíduo, inserido no seu contexto social, vai interpretar a Bíblia de acordo com essas demandas, de acordo com essas premissas culturais. Só que isso, infelizmente, tem gerado a apostasia. E quando o apóstolo Paulo fala aqui de não apaguem o espírito, ele, como um conhecedor da lei, ele era um fariseu, ele era formado aos pés de Gamaliel, ele está falando de um princípio sacerdotal tabernacular. E para que a gente possa ver o quanto essa afirmação de Paulo foi preponderante, entender qual o princípio da carta. E nos dias de hoje, a gente precisa entender qual o princípio tabernacular, sacerdotal, que ele estava dizendo. Por isso que eu te convido a ir lá em Êxodo, no capítulo 27, no versículo 20. Isso. Êxodo 27, 20. Êxodo, capítulo 27, versículo 20. Diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Aqui, pessoal, está falando sobre o utensílio tabernacular chamado candelabro. Então, o candelabro, né, formado por 7 hastes, era o meio que iluminava o lugar santo, para que o sacerdote ali fizesse todos os ritos estabelecidos por Deus. Então, quando a gente analisa, né, quando a gente estuda o tabernáculo, a gente vê que o único instrumento que permanecia iluminado era o candelabro. E aquele candelabro, ele precisava permanecer aceso, ele nunca poderia ser apagado. Então, aí a gente já vê uma analogia muito clara. Ou seja, nós temos que estar constantemente acesos, porque o candelabro é uma figura muito clara do Espírito Santo. Então, nós temos que permanecer constantemente acesos. E é por isso que Jesus, lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5,14, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Jesus também está considerando esse princípio aqui. Então, vamos meditar um pouquinho sobre esse princípio, eu quero ser breve. Olha a afirmação: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas, para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Então, as lâmpadas precisavam ser sempre acesas, precisavam permanecer acesas, isso fala da nossa vida, como luz do mundo, ou seja, nós somos a luz que ilumina, a luz que reflete a glória de Deus. Depois eu quero falar o que significa essa luz. Mas para que essa luz permaneça acesa, é necessário um combustível. E qual que é esse combustível? O azeite puro. E o azeite na Bíblia é uma analogia do Espírito Santo. Lá em 1 Samuel 16, 13, quando a Bíblia diz que Samuel foi ungir Davi como rei,
A Bíblia diz, né, que Samuel ungiu, derramou azeite com um chifre sobre a cabeça de Davi, e o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, com o derramar do azeite, veio o Espírito Santo sobre Davi, o Espírito do Senhor. Então, é interessante a gente fazer essa analogia, porque nós precisamos ser constantemente cheios do Espírito. Mas aí a gente precisa meditar sobre o que é ser cheio do Espírito. Porque, logicamente, aqui eu não quero fazer de maneira nenhuma mesmo, não é crítica. Mas é só para a gente ter a Bíblia como padrão. Mas quando a gente fala sobre ter uma vida cheia do Espírito Santo, por conta da nossa cultura pentecostal, a gente já traz na nossa mentalidade, não que eu seja contra isso, mas a gente já traz conosco aquele crente sapatinho de fogo, o crente reteté. Então a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é aquelas manifestações de rodopio, de aquela coisa. Só que quando nós olhamos na Bíblia, não é isso. Quando Jesus, presta atenção nisso, pessoal. Quando Jesus ele fala do ministério do Espírito Santo, qual a ênfase que Jesus dá sobre o Espírito Santo? Lá em João 14, 26, ele diz, mas o Consolador, que é o Paráclito, e é interessante quando a gente analisa esse termo, na verdade, Paráclito é uma junção de duas palavras, para ao lado, e kletos, que é o convocado. O apóstolo Paulo usou muito isso, né, quando ele fala convocado para levar o evangelho de Cristo aos gentios. Ele usa a palavra kletos. Então, é a vocação, é o chamado. Então, é o ministério do Espírito Santo que iria nos assistir. Porque, embora se use a palavra para, ao lado, mas quando a gente analisa, por exemplo, 1 Coríntios 6, a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nosso interior. E qual é a ênfase, né, que Jesus fala ali? Ele falou, o Consolador virá para vos ensinar, para vos ajudar e para vos lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o que é ser cheio do Espírito? É ser cheio da palavra de Deus e viver de acordo com ela. Logicamente que a gente não pode aqui colocar o Espírito Santo numa caixinha, eu não quero nem entrar na questão assim, se esses moveres do Espírito são genuínos ou não quero entrar nisso. Mas a questão é que o próprio Jesus dá ênfase do ministério de Jesus, o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque isso, né, eu já vi, é uma experiência que eu infelizmente tive, eu já vi pessoas cheias do reteté, mas que dão mau testemunho, que não conhecem os princípios básicos da palavra, não concebem os princípios básicos do Evangelho. E uma coisa que a gente precisa analisar é que a nossa fé, você só pode crer em algo, existe um objeto de fé. E Jesus é o nosso objeto de fé. Então, quanto mais nós conhecemos Jesus, sobre Jesus, mais a nossa fé aumenta. E como nós vamos conhecer Jesus? Através das Escrituras. É logicamente, né, que a gente pode falar dos frutos do Espírito, ou seja, ser cheio do Espírito. Mas a ênfase que eu quero dar aqui também é que esse combustível, né, como eu disse, para que o candelabro permaneça aceso, é o azeite puro de olivas batidas. Então, não é qualquer azeite, não é o azeite, não é querosene, não, é um azeite precioso. E esse azeite, com uma finalidade ritualística, era das olivas batidas. E o que isso te lembra? Nós nos lembramos de Jesus lá no Getsemane, Jesus no Jardim das Oliveiras, que ali a sua vida foi esmagada ali, ao ponto de suar, de transpirar como gotas de sangue. Então, essas olivas batidas, o princípio que isso aplica à nossa vida é a cruz. Porque Jesus, antes de ir para a cruz, ele passou pela renúncia, ele passou pelo princípio do Getsemane. Então, na verdade, assim como Jesus foi, e aquela oração de Jesus é muito emblemática, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja conforme quero, mas como tu queres.
Essa oração é emblemática, porque ali a gente vê a dupla natureza de Jesus, né, o duofisismo de Jesus. É interessante, né, a igreja oriental, a igreja ortodoxa, ela não crê no duofisismo, ou seja, não só na dupla natureza, mas na dupla pessoalidade de Jesus. Jesus, filho de Deus e filho do homem. Mas a ortodoxia ocidental, que é a que nós cremos, creem que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E o Jesus homem ali, ele não queria ir para a cruz. Mas ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Então, essa expressão é muito clara. Não seja conforme eu quero, que é o telos. Ele não queria ir para a cruz, mas seja conforme tu queres. Então, Olivas Batidas fala dessa oração ser algo prático na nossa vida. Não seja conforme eu quero, mas como tu queres. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, na transformação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E essa questão do querer, ela é muito importante, porque nos dias de hoje, como eu falei para vocês, da relativização da palavra de Deus, onde pecado não tem sido mais pecado, não, pecado na verdade, isso não é pecado, mas é um vitimismo por conta de todo o trauma que ele sofreu, enfim, por conta da sua natureza. Mas a gente vê que hoje, infelizmente, a Bíblia tem sido interpretada não de acordo com o que a Bíblia diz. Eu falo isso constantemente e vou falar até Deus me dar fôlego suficiente, ainda que seja pouco. Mas, infelizmente, hoje nós vemos isso. Muitas pessoas interpretam a Bíblia não de acordo com o que a Bíblia diz, mas de acordo com o que ela quer que a Bíblia diga. Então, a vontade se torna uma chave hermenêutica. A vontade se torna um mecanismo de interpretação bíblica. E aí, logicamente, que vai surgir a apostasia, logicamente que vai surgir o pecado, logicamente, isso já é um indício de que essa pessoa está apagada. A chama do Espírito Santo não está sobre a vida dela. Porque, como eu disse, relatando aqui, considerando o ensino de Jesus, a obra do Espírito Santo é que ele vos faria lembrar das palavras de Jesus, que ele nos ensinaria. Lá em João 16:8, Jesus diz que ele nos guiaria a toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Mas também essas olivas batidas falam da cruz. Mateus 16:24, Jesus é muito claro. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Hoje nós vivemos numa sociedade pós-moderna, onde o critério de verdade, a essência do homem, do ser humano, tem sido considerado o quê? A vontade. Então, é tão interessante isso, interessantemente do ponto de vista maquiavélico, obviamente, mas você vê que os próprios absolutos biológicos que regem o ser humano têm sido relativizados por conta da vontade humana. Então, se o cara nasce homem, mas ele quer ser mulher, não, tem que me chamar de mulher. Eu não sei imitar, graças a Deus, né? Mas é assim. Se a gente vê na internet, por exemplo, eu vi, né, casos bizarros, os meus alunos até já ouviu bastante isso. Uma menina, 24 anos, uma jovem, que ela quer ser tratada como um gato. Então, ela come ração de gato, bebe leite daquele jeito ali, igual gato, porque ela é um gato. Mas por quê? Porque a identidade dela é moldada não pelos absolutos biológicos, físicos, enfim, é pela vontade. A gente acha isso bizarro, mas a gente analisa, por exemplo, várias teorias que têm ribombado no meio da igreja, a questão da hipergraça, a questão do evangelho autoajuda, enfim, tudo isso são desdobramentos da vontade, ser mecanismo de interpretação bíblica. E obviamente que a apostasia vai crescer, obviamente. Então, nós temos que voltar ao combustível usado, estabelecido pelo próprio Deus, para que a lâmpada permaneça acesa. E é muito interessante a analogia que o apóstolo Paulo faz do candelabro, não só pelo fato de ele acender,
mas pela utilidade sacerdotal e ritualística que ele possui. Porque o fato de nós sermos luz do mundo não é somente para iluminar, mas nós temos um chamado sacerdotal. Ou seja, a gente precisa viver, pessoal, aquele princípio que os puritanos tinham de uma maneira muito cara, que é o princípio do corandel. Ou seja, corandel, né, é uma expressão latina que fala diante da face de Deus. Então, para os puritanos, eles viviam todo o tempo da vida deles como se eles estivessem diante da face de Deus. E quando 1 Pedro fala que Deus nos instituiu como nação de sacerdotes, é com esse critério mesmo. Momentos na nossa vida, nós estamos diante dos santos dos santos. Nós somos candelabros que permanecem ali no lugar santo. Então, nós precisamos viver no lugar santo, porque nós somos candelabros, nós somos luz do mundo. Então, esse princípio precisa reger a nossa vida de uma maneira completa. Então, quando o marido vai tratar a esposa, ele precisa entender que ele é um sacerdote, que ele está diante do lugar santo, ele está diante de Deus. Quando eu trabalho, precisa ter essa consciência. Ou seja, esse princípio, por isso que o culto é racional, esse princípio ele precisa permear a nossa vida de maneira completa. Porque um dos traços dessa apostasia é justamente a religiosidade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão religiosidade, porque o cristianismo é uma religião. Porque hoje em dia está nisso, né? Não, eu não sigo religião, eu sigo Jesus. Mas ele segue um Jesus do jeito que ele quer. Ele forma um Jesus do jeito que ele quer. E não, quando fala religião, fala do religare. Fala do religar o homem a Deus. E Jesus, ele afirmou isso. O próprio, quando ele afirma, né, quando Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, Jesus é a religião. E não tenha nome de dizer isso. Não, eu sigo uma religião, sim. A religião cristã. Por quê? Porque ela é a única que pode levar um homem a Deus. Uma vez um padre católico americano chamado Fulton Sheen, ele estava numa catequese, ele disse assim, se você olhar todas as religiões do mundo, em todas elas, essas religiões são o esforço do homem para se achegar a Deus. No cristianismo, é o homem, é Deus que vem em encontro do homem. Então, nas religiões do mundo, é sempre o homem fazendo esforço, tentando se chegar a Deus. Mas o cristianismo é Deus que se fez homem para vir em nosso encontro, para agir na história humana, não só na história do ser humano, mas em tudo aquilo que o ser humano faz, ou seja, para agir na história da criação. Então, Jesus é aquele que nos religa a Deus. Mas, então, a nossa vida precisa reverberar o princípio de que nós somos sacerdotes. Ou seja, nós estamos no mundo para que nós possamos refletir a luz de Cristo. Porque aí a gente precisa analisar o que é ser a luz do mundo. Como as canções aqui belamente cantaram, hoje nós vivemos período de trevas. Em Isaías 60 fala isso, que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. E nós estamos vivendo esse contexto hoje. Infelizmente, a própria igreja está em trevas. Infelizmente. Então, a gente precisa entender que nós somos luz do mundo, mas o que é ser luz? E aí o que é ser luz é viver baseado nesses princípios aqui, contidos no combustível aqui. Ou seja, nós entendemos que nós temos uma função sacerdotal. Porque quando se trabalha, né, com essa hipótese, o que é ser luz do mundo? Ser luz do mundo é você ter a percepção de que você é um sacerdote, de que você vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, diante da presença de Deus. Então, essa consciência, ela precisa reverberar nas nossas atitudes. E aí, quando a gente faz esse comparativo, aí dá tilt. Porque a gente analisa, né? Nossa, aquela vez que eu xinguei no trânsito, aquela vez que eu irei com meu filho, aquela vez que eu fiz o trabalho nas coxas, aquela vez que eu soneguei imposto,
Aquela vez, como Carota diz aqui, né, a questão da hipocrisia, de desejar o mal do irmão, ou não só desejar o mal, mas a própria indiferença em relação ao irmão. Então, tudo isso não são ações dignas de um sacerdote. E quando eu falo isso, pessoal, obviamente eu estou me incluindo na coisa. Obviamente. Eu também tenho muitas atitudes que não são dignas de um sacerdote. Mas eu acho que Deus ele está trazendo, né, um despertar em relação a isso. Né, o Bispo Éder tem falado aqui de maneira maravilhosa sobre esse despertar de nós vivermos um viver verdadeiramente cristão. E esse viver verdadeiramente cristão, que é justamente o ser luz do mundo, por exemplo, caminhar a segunda milha é ser luz do mundo. O sacerdote, ele, como ofício dele, era se colocar, logicamente, né, que tinha um sacrifício ali, mas ele fazia expiação uma vez por ano pelo povo. Então, é se compadecer do povo, é andar a segunda milha. Mas, infelizmente, às vezes a gente começa a titubear. Mas nós precisamos ter a consciência de que Deus está trazendo esse despertar. E uma das características desse viver sacerdotal, de ser luz do mundo, é a gente acabar com algo que ainda é hegemônico, que é a questão da dicotomia, né, da separação entre vida secular e vida espiritual. Então, uma vez eu fui convidado lá na ECEP a dar uma oficina sobre como guardar a fé na faculdade. E é interessante isso porque muitos cristãos vão para a faculdade e eles guardam a fé. Não, eu creio. Mas eles pensam de acordo com as premissas seculares. Então, é aquela coisa, não, ele é a favor do aborto, ele é a favor do divórcio, ele abraça a teoria evolucionista. Enfim, ele vai abraçando várias coisas da teoria secular, mas ele diz, não, eu sou cristão, eu guardo a fé, mas não percebe que se você pensa de acordo com as premissas seculares, você já deixou de ser luz, meu amigo. A gente vê que o pecado original, a suprema causa do pecado original, foi justamente quando a mulher deixa de pensar de acordo com a palavra de Deus, para pensar de acordo com a ardilosa proposta da serpente, que para ela fez muito sentido naquele momento, naquele contexto ali. E às vezes o cristão vai para a faculdade e ele começa a ver teorias, né? Materialismo, naturalismo, enfim, darwinismo social, enfim, vai vendo essas coisas e parece ter sentido. E aí ele vai abraçando essa ideia, e aí ele vai relativizando a ideia do que é o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, o que é um mundo, como o Carota disse aqui, que funciona de acordo com o que eu gosto muito do autor chamado Hermann Doiver, que ele fala sobre a ordem criacional. Deus estabeleceu uma ordem, e a teoria secular vai completamente contrário a essas ordens. Só que aí o cristão que está na faculdade, ele não deixa de frequentar a igreja, ele não deixa de orar, ele não deixa de ler a Bíblia, mas ele já foi cooptado pela mentalidade secular. Então, ou seja, ele já deixou de ser luz há muito tempo. Porque, na verdade, nós somos chamados a ser luz, a sermos luz, para estabelecermos essa ordem criacional em todas as áreas. Porque um dos princípios também de ser luz é o chamado mandato cultural. A gente tem que entender que nós somos chamados a exercer cultura. E aí quem me conhece sabe que eu falo muito daquela tríade, né? Cultivo, culto e cultura. Ou seja, quando a gente analisa, quando Deus criou o ser humano, lá em Gênesis 1:28, ele estabeleceu o mandato cultural. Ele, em Gênesis 2:15, ele vai falar, olha, a Bíblia diz, né, Deus formou o jardim do Éden e colocou ali o homem para cultivar e guardar. Então, enquanto o homem cultivava, ou seja, obedecia a Deus, aquela obediência a Deus era um culto a Deus, e esse culto, na verdade, estabelecia a vontade de Deus sobre a terra, que é a oração de Jesus, lá em Mateus 6,10, quando ele fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, quando nós incorporamos essa oração de Jesus, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos realizando o mandato cultural. E quando nós estamos realizando o mandato cultural, nós estamos agindo como sacerdotes.
E quando nós agimos como sacerdotes, nós estamos sendo luz, a luz do mundo. Então, ser luz do mundo é refletir a glória de Deus nas pequenas coisas. E é interessante essa afirmação que Mateus ali descreve, porque a palavra luz que aparece ali é a palavra fós. E é interessante quando a gente estuda essa palavra, porque fós dá origem à palavra fotos, que vem de foto. E o que é foto? Quando a luz é projetada gerando uma imagem. Então, quando Jesus diz, vós sois luz do mundo, na verdade ele está dizendo, vós sois a minha imagem. Ou seja, vocês precisam refletir a minha imagem. E refletir a imagem de Deus é andar de acordo com aquilo que Jesus fez e ensinou. Em 1 João 2,6 ele vai dizer, aquele que diz permanecer em Cristo deve andar como ele andou. E como que nós vamos saber como Jesus andou? As Escrituras. Agora, se você, veja como a minha pregação é toda circular, porque se nós sabemos que eu preciso andar como Jesus andou, e é a Bíblia que revela quem foi Jesus e como ele andou, então eu preciso considerar a Bíblia como a palavra de Deus. Eu preciso considerar a Bíblia como a descrição de quem Deus é e de como nós devemos ser. Agora, se eu desconsidero a Bíblia como palavra de Deus, aí acabou, não tem mais critério. Não tem mais uma revelação concisa de quem Jesus é. Aí eu faço o que eu quero e ainda me classifico como um cristão. Mas a questão é, qual é o cristianismo que você tem vivido? Um cristianismo pós-moderno, que interpreta a Bíblia como um livro histórico qualquer, e então é tão incongruente a questão, porque esse pessoal classifica a Bíblia como não sendo a palavra de Deus, mas a deturpa. E aí aquela coisa, eles fazem uma deturpação da Bíblia e dizem, vivem essa deturpação e dizem, não, mas a Bíblia diz isso. Mas espera aí, você acabou de falar que a Bíblia não é a palavra de Deus? Você vê que é uma coisa muito incoerente. Então, pessoal, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós temos que seguir a palavra de Deus. O Espírito Santo testifica a palavra de Deus no nosso coração. E andar de acordo com a palavra de Deus é ser luz do mundo. É a gente refletir essa mentalidade sacerdotal. E essa mentalidade sacerdotal, pessoal, precisa permear a nossa vida nos pequenos detalhes. Essa mentalidade sacerdotal precisa permear a sua vida quando você está sozinho na sua casa, em frente a uma televisão, em frente ao computador, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa acabar com essa dicotomia, vida espiritual e vida secular. Ah, não, no meu trabalho aqui, eu sou cristão lá, mas aqui no meu trabalho aqui é diferente. Ah, não, na escola, eu como professor trabalho numa escola secular, então aqui não dá para ser cristão, aqui você tem que dançar conforme a música, você não está sendo luz. Nós precisamos ser luz aonde nós estivermos, porque em todos os momentos da nossa vida nós estamos, assim como o candelabro permanecia aceso no lugar santo, nós precisamos permanecer acesos no lugar santo, ou seja, diante da presença de Deus. Beleza, pessoal? Creio que é isso, já é 11 horas. Creio que foi suficiente essa reflexão. Eu queria fazer com vocês, antes de passar aqui para o Éder, uma oração, que vocês pudessem abaixar a cabeça de vocês, fechar os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua maravilhosa obra na cruz. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor se encarnou, Deus. O Senhor agiu, se manifestou, Senhor, revelando a plenitude de Deus em forma humana, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deixou a sua palavra, que nos guia, Deus. Ó Espírito Santo, obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o Espírito Santo a nós para nos ajudar, para nos ensinar, para nos fazer lembrar, para nos guiar a toda a verdade, Jesus. Deus, ajuda-nos a renovarmos a nossa mente, a não nos conformarmos com este mundo, com este século,
mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, a fim de que sejamos, Deus, capazes de conhecer e viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor amado, aviva as nossas vidas. Deus, manifesta sobre nós essa mentalidade sacerdotal, Jesus, que nós vivamos, Deus, como sacerdotes, Deus, como esse candelabro que iluminava o lugar santo, Senhor Jesus, que permanecemos constantemente acesos, manifestando a Tua glória, manifestando a Sua imagem para esse mundo, Deus, tão carente de Ti. A Tua palavra diz, Deus, que a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, que capacitados pelo Teu Espírito Santo, nós possamos ser respostas a este mundo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.